Olá, queridos amigos e membros do grupo 7 Vita 2024. Hoje nós seguimos na nossa jornada em mais uma conversa sobre saúde e longevidade. Na semana passada já iniciamos essas últimas aulas e hoje na realidade vai ser uma aula aprimorada do que conversamos na semana passada. Então eu dividi essas últimas aulas em 5 módulos, onde no primeiro nós falaremos sobre macrominerais, que será a aula de hoje. No segundo módulo, sobre microminerais, que será a aula da semana que vem. E assim sucessivamente, nós falaremos sobre vitaminas hidrossolúveis, vitaminas lipossolúveis e na quinta e última aula, uma aula sobre suplementação, algumas dicas mais práticas. Então hoje a gente segue falando sobre saúde, longevidade. Meus agradecimentos já a todos que participam ativamente do grupo, sejam profissionais de saúde ou não, como membros dessa grande experiência e vivência que a gente teve esse ano, repassando informações e conselhos aos outros e dessa forma todos se ajudando. Então que a gente possa continuar sempre em busca de evolução e aprimoramento na nossa vida. Então vamos iniciar falando hoje. E eu queria começar essas aulas trazendo esse conceito muito antigo e ao mesmo tempo sempre atual, que é o conceito do princípio da conservação de energia, na qual Newton descreveu que a energia não pode ser criada ou destruída, só pode ser transformada. Isso acontece no nosso corpo, em toda a energia utilizada pelo nosso corpo é, em última análise, derivada de energia contida em macronutrientes, como carboidratos, gorduras e proteínas. E aonde entram os sais minerais nessa história? Então a gente está vendo aqui que aquela energia que a gente retira dos alimentos, os carboidratos, gorduras e proteínas, ela é transformada desses alimentos em energia para nosso dia a dia, que a gente consiga fazer nossas atividades. E aonde entram então os minerais, que são, na realidade, não se enquadram aqui nem como carboidrato, nem como gordura e nem como proteínas. Então os sais minerais são compostos inorgânicos essenciais para várias funções biológicas do nosso corpo. Então eles participam de forma indireta da produção energética, do metabolismo de carboidratos, de proteínas, de gorduras. Então eles participam de processos vitais, como a formação de estruturas do nosso corpo, como a gente vai ver, o equilíbrio hídrico, a transmissão do impulso nervoso, contração muscular, entre outros. Esses sais são obtidos principalmente pela alimentação e são encontrados também em formas de íons dissolvidos ou no sangue ou em compostos sólidos no nosso corpo, como a gente vai ver. Falando de um contexto clínico, a ingestão pela dieta de sais minerais, devido à qualidade dos solos hoje em dia ser reduzida e dos alimentos modernos que contêm menos nutrientes do que décadas atrás, a gente reforça que a necessidade de suplementação hoje em dia melhora a biodisponibilidade desses nutrientes que a gente vai começar a abordar a partir de agora. Então aqui a gente já começa a entender a importância dos sais minerais, por exemplo, na estrutura corporal. Cerca de 60 a 66% do peso dos ossos é composto por minerais. Então existem outros componentes, ali 34% água, 40% proteínas, mas vejam que a maior parte é minerais. Então os principais minerais inorgânicos dos ossos, na sua maior parte, são cálcio e fósforo.
mas também tem flúor, tem magnésio, tem potássio, sódio, grupos de hidroxila, que é um outro componente, um grupo químico, né? E que também fazem parte então da matriz óssea chamada de parte amorfa do osso, que na realidade é todo esse conjunto de proteínas, glicoproteínas, e uma estrutura que permite a integração desses minerais que dão resistência ao osso, principalmente os cristais de fosfato de cálcio na forma de hidroxiapatita. A gente vai falar mais adiante. É necessário esse equilíbrio entre sódio, potássio, cálcio, magnésio, zinco, cobre, por exemplo, né? Então, em pacientes com doenças crônicas, um desequilíbrio pode agravar as condições e isso pode acometer também a massa óssea do nosso corpo. Aqui então a tabela de ingestão diária recomendada de minerais, ingestão adequada e ingestão recomendada. Essa tabela se discute, né, sobre ela. De modo geral, ela serve como uma boa referência básica, mas no dia a dia, na prática, a gente entende que existem necessidades individuais, né, condições específicas de cada paciente, que isso sim direciona o uso ou não de suplementos. Então, esse ajuste de minerais para alcançar uma saúde ótima varia de pessoa para pessoa. E essas recomendações, RDAs e as AIs, são definidas na realidade para cobrir necessidades muito básicas, né, para evitar deficiências graves, mas não necessariamente para otimizar o nível de saúde. Então, por exemplo, atletas, gestantes, estresse crônico, condições inflamatórias, a gente precisa de mais nutrientes muitas vezes para o nosso corpo poder combater essas situações. A tabela também não leva em conta a variabilidade genética de cada um, o estilo de vida, a idade biológica, né? Então são fatores que também interferem na absorção de cada um, assim como a questão da absorção intestinal, que a gente sabe que cada um tem uma microbiota, cada um tem uma facilidade, uma dificuldade na absorção de um ou outro nutriente de forma mais específica. Embora, então, seja uma tabela ainda pode ser utilizada, né? Em alguns casos, doses mais altas são realmente recomendadas. Hoje, a primeira aula vai ser sobre macrominerais. Os macrominerais são, na realidade, os tipos de minerais que o corpo precisa em maior quantidade, geralmente acima de 100 mg por dia. Então são eles: cálcio, fósforo, magnésio, sódio, potássio, cloro e enxofre. É importante as funções que eles desempenham, a gente vai falar sobre elas. Funções essenciais no corpo, como manutenção do equilíbrio de fluidos corporais, a formação de ossos e dentes, né? Funcionamento adequado de músculos e nervos. Aqui a tabela periódica desses macrominerais. Então, cálcio, fósforo, magnésio, sódio, potássio, cloro, enxofre, cada um com as suas funções. Nós vamos falar sobre cada uma delas. Iniciando então pelo cálcio, que é o mineral mais abundante no nosso corpo. Aproximadamente 99% é armazenado nos ossos e dentes, conferindo essa estrutura e resistência aos ossos e aos dentes. Então o cálcio representa cerca de 1,5 a 2% do peso corporal. Vejam a magnitude, né, da necessidade do cálcio, representando um mineral, representando essa porcentagem do corpo humano. Então seria em torno de 1 a 1,4 gramas em um ser humano de 70 quilos, por exemplo. Então, o resto, a maior parte do cálcio, como eu falei anteriormente, está nos ossos, 99%, e 1% restante está no sangue, nos músculos e outros tecidos,
também desempenhando funções cruciais, como a gente vai ver agora. Funções, então, tais como contração muscular, saúde óssea e dentária, coagulação sanguínea, secreção hormonal e condução do impulso nervoso. Cálcio é importante para quase tudo no nosso corpo, por isso que a gente tem ele em abundância nos ossos. O corpo, de maneira inteligente, utiliza o osso como uma reserva de cálcio, porque ele realmente não pode faltar e não pode. A sintonia tem que ser fina. O corpo tem que ter ele sempre presente, muito estável, por todas essas funções que ele exerce. Então, o cálcio não ósseo é essencial para uma série de processos, como a gente está vendo aqui. Também regulação de enzimas, a função da permeabilidade das células. E a gente sabe que situações como período de crescimento, gravidez, entre outras, estresse metabólico, aumentam a necessidade do cálcio. Falando sobre a mineralização óssea, então aproximadamente 99% do cálcio total está nos ossos. O restante, que é distribuído em fluidos intra e extracelulares, dentro de organelas como mitocôndrias, retículo endoplasmático, por exemplo, do músculo, que se chama de retículo sarcoplasmático, dentro de vesículas e também no sangue, na linfa, em fluidos corporais. Então, o cálcio, ele, na sua maior parte ativa, ele é chamado de cálcio ionizado. Então, cálcio ionizado é a forma ativa, que significa que as funções são realizadas por esse cálcio. Bom, só a critério de curiosidade, 50% do cálcio que está no sangue, ele é cálcio ionizado. Ou seja, esse 1% de cálcio, 50% é o cálcio ionizado. Então, ao todo, 0,5% do cálcio total, que é o que realmente funciona, né, que faz efeito nas nossas células. 0,5%. Então, vocês vejam que o corpo ele tem uma reserva absurda desse mineral, a tamanha necessidade, tamanha função que ele exerce no nosso metabolismo. Aqui eu trouxe um pouco mais sobre os cristais de fosfato de cálcio, a famosa hidroxiapatita, que dão rigidez ao osso. São formados por grupos de hidroxila, que compõem esses cristais de fosfato e cálcio. Então, isso confere rigidez a dentes, ossos. É muito conhecido como também estimuladores de colágeno, que são utilizados para melhorar a qualidade da pele. Eles não se transformam em ossos, mas eles conferem mais rigidez ao tecido, assim como conferem ao osso. Então, eles são utilizados também, inclusive na medicina, em cirurgia plástica e em outras áreas da estética. E a função do cálcio vai além de dar estrutura e conferir resistência aos ossos. A função do cálcio, ele também serve como facilitador da interação entre proteínas e fosfolipídios de membrana. Então, essas proteínas também fazem parte do osso, inclusive o colágeno. O cálcio tem uma influência na interação delas com as membranas celulares. Fontes, então, dietéticas de cálcio. Aqui eu trouxe algumas, são as mais conhecidas. Dicas, cada paciente tolera ou não tolera um tipo de alimento. Isso é uma questão muito individual. Existem exames hoje em dia que são realizados. Tem pessoas que não toleram brócolis, por exemplo, não toleram couve-flor, que fermentam. Pacientes que estão às vezes com SIBO, uma superprodução bacteriana, intestino delgado. Tem pessoas que não toleram frutas secas, pessoas que têm, por exemplo, a histamina ativada, pacientes
mais alérgicos, assim como o leite, laticínios, pacientes com intolerância à lactose, intolerância à caseína do leite. Então aqui eu trouxe de modo geral, isso tem que ser muito bem avaliado individualmente, certo? Mas as principais fontes de cálcio nos alimentos, sim, são leite, iogurtes, queijos, vegetais de folhas verdes, como espinafre, brócolis, couve-flor, embora nesses legumes, verduras, a presença do oxalato pode prejudicar um pouco. Leguminosas como feijões, lentilhas, frutos do mar, sardinha, salmão, alimentos enlatados, certos sucos de cereais também são enriquecidos com cálcio. Então, algumas opções que a gente tem na dieta. Eu vou trazer depois uma sugestão de suplementação também em pacientes que às vezes não toleram alimentos ricos em cálcio. O cálcio ele é absorvido ao longo do intestino delgado e a gente precisa ter então um pH ácido no intestino. Aqui já começa a necessidade do individual de cada um ou as características individuais de cada paciente na relação da absorção. Então, o pH gástrico ele solubiliza o sais de cálcio e no duodeno e jejum no proximal a absorção ela requer energia e também depende de vitamina D. A vitamina D é uma vitamina que tem também relação direta na absorção do cálcio, assim como o paratormônio. Então é uma relação no sentido de que a vitamina D estimula a absorção de cálcio nesses locais do intestino. Então quando o cálcio está baixo, o paratormônio aumenta tanto para retirar cálcio do osso e colocar no sangue. O paratormônio é o hormônio produzido pela glândula paratireoide, que é produzido para controlar o cálcio principalmente. Então, quando o cálcio está baixo, o paratormônio retira mais cálcio do osso para colocar no sangue. E a vitamina D também ajuda na absorção de cálcio intestinal. Então, o paratormônio também estimula a produção de vitamina D, a transformação da vitamina D na sua forma ativa nos rins. A gente vê a relação, entre outros nutrientes, que a gente vai falar mais adiante, obviamente. Existem formas de existem mais de um tipo de absorção nas células intestinais, que são as duas principais na forma de transporte ativo, transcelular, e na forma de difusão paracelular passiva. Esse transporte ativo é o que requer energia, como a gente conversou anteriormente, e que depende também, é saturável e regulado pela vitamina D. Crianças em fase de crescimento absorvem mais cálcio em relação a adultos, que tem em média aí uma diferença de 75% de absorção em crianças em fase de crescimento e 30% na fase adulta. Isso porque com a idade, a absorção do cálcio ela pode ficar prejudicada devido a uma série de fatores, entre eles a diminuição da produção da vitamina D nos rins, a deficiência de estrogênio também na menopausa também interfere na absorção do cálcio, mediada pela vitamina D. Então, tem essa questão que realmente a criança, além de precisar mais pela fase de crescimento, ela consegue absorver mais. E, entretanto, a solubilização, o pH gástrico, ele não vai garantir que a gente tenha uma boa absorção. Isso porque o cálcio livre ele pode se ligar a outros constituintes da dieta e vai dificultar a absorção, ou a sua biodisponibilidade. Então, por isso que o cálcio, ele mesmo existindo em vários alimentos, podem ter pacientes que têm ainda assim uma absorção insuficiente de cálcio. E o que vai acontecer nesses pacientes? O corpo vai retirar dos ossos o cálcio, porque
tem sobra nos ossos. E com o passar do tempo, os ossos vão então sofrendo a desmineralização. Então, esse é um processo crônico, né, de pessoas que não absorvem bem cálcio e por um motivo ou outro, ou às vezes reabsorvem mais o cálcio do osso, né, por inflamação, e isso vai retirando do osso nosso estoque. Então, falando sobre alguns nutrientes, ou até chamados às vezes de antinutrientes, que competem com a absorção do cálcio, uns deles são os fitatos, né, que são fibras insolúveis, como a própria celulose, encontrada em cereais integrais, que podem se ligar ao cálcio e diminuir a sua absorção no intestino. O fitato também é conhecido como ácido fítico, né, ou hexafosfato de mil'inositol. Então são compostos aí presentes em grãos, leguminosas, sementes, nozes. Eles na realidade armazenam fósforo nesses alimentos e podem conter antioxidantes, né, benéficos, mas também podem ser considerados aí como antinutrientes, no sentido de diminuir a absorção de alguns minerais, como por exemplo o cálcio. Aqui também o oxalato, podem ver presente em legumes, né, como espinafre, ruibarba, selga, e eles acabam aumentando a eliminação do cálcio nos rins. Então, mesmo alimentos saudáveis podem influenciar na eliminação de cálcio, né, aumentando pelos rins, talvez aumentando o risco, inclusive, de formação de litíase, de cálculos renais, né? E o oxalato ele é presente em alimentos saudáveis, como a gente está vendo aqui: espinafre, ruibarba, selga, beterraba, berinjela, quiabo, abóbora, frutas, né, como morango, amora, mirtilo, enfim. Não quer dizer que a gente não vá ingerir esses alimentos, mas sabendo que até mesmo na alimentação, o que a gente precisa é bastante variabilidade, porque a nossa microbiota ela é formada com uma variação do que a gente oferece para ela. E quanto mais variabilidade, melhor. Então, existem, obviamente, estratégias alimentares, dietas específicas para cada momento da vida de cada paciente, algumas com objetivos específicos, mas ao longo da vida, vocês vejam que são os alimentos naturais, que a gente está vendo aqui, estou colocando para vocês. Falamos anteriormente sobre o cálcio e estamos falando aqui de algumas coisas que dificultam a absorção de cálcio, ou nesse caso aumentam a excreção, né? E são alimentos saudáveis. Então o importante é saber que nem tudo também a gente tem que pensar de forma radical e saber que alguns nutrientes, até mesmo o leite, possui vários nutrientes saudáveis que podem ajudar as pessoas, né, dependendo inclusive do status econômico do paciente, né, o leite pode ser um bom alimento. Vejam que alguns outros minerais, que são essenciais para a nossa vida também, competem com a absorção do cálcio. São alguns cátions divalentes, por exemplo, fósforo, magnésio, zinco e o boro, né, alguns minerais aqui que competem com a absorção de cálcio. Tá? O magnésio e o cálcio, sempre que houver um excesso, qualquer um deles, no trato gastrointestinal ocorrerá uma menor absorção do cálcio. Dietas com baixo teor de cálcio, mais suplementação de zinco também são um risco, certo? Ou suplementos de boro, por exemplo. Então o fósforo é outro mineral que em altas concentrações plasmáticas também diminui a produção de cálcio e triol nos rins, diminuindo a absorção de cálcio.
Cafeína e álcool também são associadas a maior risco de fratura. A cafeína, particularmente, ela reduz a reabsorção renal de cálcio, né, e aumenta a excreção urinária de cálcio. Além disso, também aumenta a excreção fecal. Então tem perda fecal, diminuição da reabsorção renal e aumento da eliminação, então, pelos rins. Aqui estamos vendo alguns fatores que melhoram a absorção de cálcio, como a gente já viu, a vitamina D, mas também carboidratos, né, outros tipos de açúcar. Então vejam, também o carboidrato tem a sua função não só como nutriente, função de produção de energia, mas também na absorção de outros nutrientes como o cálcio. Tá? A vitamina D a gente já viu anteriormente. Para finalizar o cálcio, que é o mais comprido deles, tá, gente? Aqui algumas dicas de suplementos. Principalmente algas vermelhas. Isso a gente consegue na internet, né? Red Algae Calcium são suplementos que a gente compra pela internet. Então são boas fontes de cálcio para quem não quer, quem não pode ingerir leite, laticínios, para quem não quer ou não pode ingerir outros alimentos, como a gente viu anteriormente, inclusive alimentos saudáveis, né? Às vezes as pessoas são intolerantes àqueles alimentos. Então aqui algumas dicas de suplementos. A clorela e a espirulina também possuem cálcio em menor quantidade. Realmente o que mais se indica são as algas vermelhas. Vamos então falando sobre o fósforo. O fósforo também. A maior parte do fósforo está no nosso esqueleto. 85% do fósforo está no esqueleto. Tá? O resto tem 1% no sangue e 14% nos músculos e tecidos moles, porque, como a gente vai ver, eles têm uma função muito importante no metabolismo energético. Então o corpo também precisa ter reserva de fósforo, certo? Então é um mineral que o nosso corpo ele tem bastante reserva. Representa cerca de 0,8 a 1,2% do peso corporal, aproximadamente 560 a 850 gramas, né? Vejam que é bastante coisa, tá, gente? Um ser humano de 70 quilos, certo? Então o fósforo, ele entre os elementos inorgânicos, né, o fósforo fica em segundo lugar, perdendo apenas para o cálcio em abundância no nosso corpo. Funções. O fósforo tem inúmeras funções no nosso corpo, entre elas essas citadas aqui. Vários compostos biologicamente importantes dependem de cálcio, dependem de fósforo, desculpa. E o fósforo também trabalha junto com o fósforo também trabalha junto com o cálcio na formação dos ossos e dentes, além do metabolismo energético, equilíbrio ácido-base, estrutura da membrana celular, fosfolipídica, formação dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, transferência e armazenamento de energia. Então é um mineral que a gente tem que ter abundância no corpo. As fontes mais comuns nos alimentos: carnes, aves, peixes, ovos, laticínios, café, chás. O fósforo, na realidade, ele é amplamente distribuído nos alimentos, incluindo carnes, né, ovos, peixes, produtos lácteos também, entre outros, nozes, grãos. As fontes de origem animais são superiores, geralmente, né, em comparação com as fontes vegetais, pela questão do fitato, que a gente falou anteriormente, que se liga ao fósforo e dificulta a absorção. Bom, aqui um parênteses, né? Refrigerantes contêm cola, eles contêm bastante fósforo. Por isso que às vezes pacientes usam até como uma fonte energética, né? Ali tem açúcar, tem fósforo, tem sódio, tem
um monte de mistureba que às vezes dá energia para a pessoa, né? Enfim, mas obviamente que não é a fonte que a gente vai optar para nossa saúde, mas eventualmente, uma necessidade pontualmente, tem que saber que até o refrigerante pode ser usado, né? Mas não é o nosso caso. Nosso caso é a prevenção de doenças, é a otimização de saúde. A gente vai utilizar alimentos saudáveis que a gente tolere bem, eventualmente até suplementos. Então, a absorção do fósforo ocorre principalmente na sua forma inorgânica em todo o intestino delgado, a maior parte no duodeno e jejum. Depende de enzimas como fosfolipase C, enzima dependente de zinco também, que hidrolisa, né, os fosfolipídios. Fosfatase alcalina, outra enzima que também depende de zinco, estimulada por vitamina D, né, que também atua na membrana da borda da escova do enterócito para liberar fósforo de alguns alimentos. Falando sobre fatores que diminuem a absorção do fósforo, novamente então aqui falando sobre os fitatos, que é a principal forma de fosfato em grãos, leguminosas, e que diminui a biodisponibilidade do fósforo. Então a digestão em mamíferos dos fitatos não é muito boa porque a gente não possui a fitase. Apesar de termos na nossa microbiota muitas vezes bactérias que fazem esse papel por nós, e até mesmo em leveduras, às vezes até mesmo de pães, curiosamente podem ajudar nessa absorção. Magnésio, alumínio, cálcio são alguns minerais aí, metais tóxicos que dificultam a absorção do fósforo, assim como outros, tá? O zinco também dificulta, então esses cátions divalentes, eles aqui também dificultam a absorção. E falando sobre fatores que aumentam a absorção do fósforo, novamente aqui a vitamina D aparecendo. Ela vai aparecer diversas vezes nas aulas, novamente ela estimulando a absorção de outro nutriente aqui, o fósforo. A deficiência de fósforo é rara, mas comumente acontece em pacientes com doença renal e em pacientes que estão recebendo também grandes quantidades de cálcio, magnésio, alumínio, ou algo que se liga ao fósforo no trato gastrointestinal, como a gente viu anteriormente. Então é muito raro a suplementação ser necessária de fósforo. Magnésio representa aí 0,05% do peso corporal, então mais ou menos 35 gramas em um paciente de 70 quilos. O magnésio, como cátion, ele no corpo ocupa o quarto lugar em abundância, mas dentro da célula ele perde só para o potássio. Então, intracelular ele é o segundo mais abundante. E o magnésio ele é muito versátil, né? Ele possui várias funções, entre elas eu queria destacar aqui realmente o controle da ansiedade. A deficiência de magnésio pode levar a um desbalanço de neurotransmissores excitatórios, como o glutamato, o GABA, e inibitórios, como o GABA, resultando em um aumento da atividade neuronal e aumento da ansiedade. Então o magnésio ajuda na modulação do estresse, favorecendo e acalmando o nosso sistema, o eixo HPA, eixo hipotálamo hipófise adrenal. Assim ele também atua como um neuroprotetor, além de regular receptores que sobrecarregam, né, os nossos neurônios. Então ele regula esses neurotransmissores. Também tem influência no sono, no bem-estar. Magnésio é um dos suplementos que, esse sim, eu indico para praticamente todos os pacientes. Aproximadamente 55 a 60% estão localizados nos ossos. Então a gente também tem muito magnésio no osso, pelo mesmo motivo, a necessidade que a gente tem de ter esse mineral no nosso corpo. 20 a 25% nos tecidos moles e cerca de 1% nos fluidos extracelulares.
Então aqui a gente vê os tecidos moles, massa muscular, necessidade do magnésio. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque ele está diretamente relacionado também, entre outras funções, ao ciclo de formação de energia. Então, essencial para vários processos celulares, reações enzimáticas, canais iônicos, ciclos metabólicos, sinalização celular, estabilização de DNA e RNA, mas também na produção energética, glicólise, ciclo de Krebs, na formação da fosfocreatinoquinase, na beta-oxidação, que é a utilização de proteínas como fonte de energia, na atividade de algumas enzimas, e aqui, como a gente está vendo, síntese de RNA e DNA, também, certo? Além de outras proteínas. Então, o magnésio ele tem inúmeras funções e ele é muito bem-vindo como suplementação. Fontes naturais aqui: café, chás, cacau, laticínios, nozes, cereais integrais, feijão, frutos do mar, cenoura, Então existem aí bebidas ricas em magnésio, alimentos que a gente pode encontrar também. E, por exemplo, feijão fornece cerca de 40, 50 miligramas por cada xícara, cozida. Frutos do mar também, espinafre a gente pode ver ali, certo? E entre outras fontes também. Até mesmo água da torneira. Existe um tipo de água chamada de água dura, que é rica em magnésio, e a água macia, que é rica em sódio. Então, até mesmo a água da torneira pode conter magnésio, mas mesmo assim a gente indica a suplementação. O magnésio pode ser absorvido então em todo o intestino delgado, principalmente no jejum, no distal e no ilho, e o cólon também pode desempenhar um papel na absorção do magnésio, especialmente se o paciente tiver alguma dificuldade de absorção anterior ao intestino grosso. Fatores que diminuem a absorção, novamente aqui fitatos, essa competição do cálcio e do fósforo que a gente viu antes, certo? Mas a gente vê aqui novamente os fitatos, certo? Essas fibras que prejudicam a absorção aqui de alguns nutrientes, entre eles o magnésio. Gorduras também acabam eliminando o magnésio junto com uma diarreia mais gordurosa. Outros minerais como cálcio e fósforo também podem inibir. Fatores que aumentam, novamente, vitamina D aqui, aparecendo de novo. Alguns estudos mostram que pode melhorar. E a ingestão de carboidratos também pode melhorar a absorção do magnésio. Aqui as concentrações normais no sangue, apesar de que esses minerais que a gente está vendo, gente, os macrominerais, eles não são tão bem avaliados no sangue, porque, como a gente viu, a maior parte deles está contida no osso. Então, o que tem no sangue é uma parcela muito pequena deles. A gente consegue avaliar no sentido de se o paciente está equilibrado ou não, em sentido renal, até mesmo por uma desidratação, alguma coisa assim. Mas a gente não consegue ver os estoques desses minerais, E aqui dica de suplementos. Magnésio, sim, existem vários tipos. Eu digo assim, qualquer um que você se adaptar. Pode ser o dimalato, pode ser o treonato, pode ser o citrato. Eu diria ainda mais, o que tiver mais fácil acesso, o próprio magnésio inositol, excelente opção também. Vamos ao sódio. O sódio é mais um macromineral, é o cátion mais abundante no corpo, especialmente no fluido extracelular, certo? Então, a gente pode ver que ele representa 0,15% do peso corporal, aproximadamente 105 gramas de sódio no paciente de 70 quilogramas. É bastante coisa. As funções do sódio,
principais é o equilíbrio dos fluidos corporais, condução dos impulsos nervosos e também a função aí muscular, na contração muscular. A famosa bomba de sódio, né, e potássio. Então, aproximadamente 30% está localizado na superfície de cristais ósseos e a partir desse local pode ser liberado na corrente sanguínea, caso ocorra a baixa do sódio no sangue. O restante do sódio está no fluido extracelular, principalmente no plasma e no tecido nervoso muscular. A gente vê aqui também tem uma reserva óssea, também pela suma importância desse mineral na regulação dos fluidos corporais, transmissão do impulso nervoso. Então a gente, até agora, quase todos ou todos que a gente falou, eles têm função no impulso nervoso, tem função na contração muscular, tem função na regulação do equilíbrio dos fluidos corporais. Então por isso que são macrominerais, né? Por isso que são tão necessários. Bom, o sódio a gente contém ele também em grande quantidade aí nos carnes, ovos, laticínios. Naturalmente a gente tem fontes de sódio, então, no nosso dia a dia. Carnes defumadas, processadas ou curadas, elas possuem mais sódio, né? Assim como os alimentos enlatados, que tem sódio adicionado, sopas, condimentos. Uma colher de chá de sal contém mais ou menos aí 2,3 gramas de sódio. E então o sódio, na realidade, a gente tem ele na nossa dieta, no dia a dia, né? Cerca de 95 a 100% do sódio ingerido é absorvido. Vejam só como é facilmente absorvido o sódio no nosso organismo. Fatores que influenciam a absorção. Muito já sabe que a ingestão de sódio afeta a excreção urinária de cálcio, então tem essa relação do sódio e do cálcio que a gente já viu. Aqui tem que ter um cuidado, então, na realidade, com excesso de sódio e a eliminação de cálcio na urina, certo? Aqui entraria também o fosfato. Então, excesso de fósforo elimina mais cálcio na urina. Então, fósforo e sódio temos que ter um cuidado. Por isso que o refrigerante ele é temeroso para osteoporose. Então, também, né, o sódio ele pode ser avaliado na corrente sanguínea. Dado que uma pessoa média consome de 3 a 5 gramas de sódio por dia, a maioria das pessoas excede essas recomendações diariamente, né? Mas, em algumas situações, pacientes com problemas de saúde, por exemplo, problemas renais, né, em perdas, pacientes desnutridos ou com excesso de líquido corporal por algum outro motivo, podem transcorrer em distúrbios que se chamam de hiponatremia, quando tem pouco sódio no sangue, no nosso plasma, ou hipernatremia, quando tem muito sódio. Isso é muito grave quando acontece, essas alterações, por isso que também tem que ser controlado de maneira sintonia fina e o sódio corporal, tá? Levando o paciente a vários distúrbios. Então, as concentrações devem ficar aí em torno de 135 a 145 miliequivalentes por litro. Com transpiração excessiva, por exemplo, pode haver perdendo maior do que 3% do peso corporal, pode ter a deficiência de sódio, apesar de ser muito difícil, né? Sintomas incluindo câimbras, náuseas, vômitos, tonturas, também podem ser sinais de deficiência de sódio. Mas deficiências dietéticas, normalmente elas não ocorrem, né? Então, ocorrem por situações aí atípicas e situações de doença.
Passando para o potássio, que é o principal cátion intracelular. Na verdade, ao contrário do sódio, né, que é mais extracelular, o potássio, 95 a 98% está encontrado dentro das células do corpo. Representa 0,35% do peso corporal, mais ou menos 245 gramas em um ser humano de 70 quilos. Funções: essencial para o funcionamento do coração, músculos, nervos, além dos fluidos corporais, da pressão arterial. Então, mais um macromineral envolvido nessas funções. O potássio também é amplamente difundido na nossa dieta, especialmente em alimentos não processados. Vejam aqui, frutas, né? Cogumelos, alimentos ricos em potássio. Então aqui a gente vê ameixa, banana, mamão, melão, kiwi. Alguns vegetais também podem ser incluídos aqui. Abóbora, folhas verdes, inhame. Outras boas fontes poderiam ser citadas aqui, seriam legumes, nozes, sementes, aspargos, cogumelos. Então ele está bem presente na nossa dieta. Mais de 85% potássio ingerido é absorvido. Então também tem alta absorção. Locais não são tão bem descritos quanto os outros nutrientes. E dietas ricas em potássio são associadas a uma pressão arterial menor. Então o potássio é importante para controle da pressão arterial. Potássio é geralmente incluído nos exames de check-up, que a gente faz aqueles check-ups de rotina, né, gente? E a concentração sérica normal é entre 3,5 a 5 mg por litro. Então, também é um desses macrominerais que tem que estar bem ajustado, porque eles são letais quando estão fora do seu limite de normalidade. Então, por isso que é sempre solicitado nos exames de sangue de check-up. Vamos passando então para o enxofre, que é o penúltimo macromineral. O enxofre é um elemento essencial também, né, para várias funções. Funções de enzimas, de catalíticas, que auxiliam nas reações químicas do corpo, regulam a produção de proteínas. Também uma função chamada de função tampão, que regula o estado redutor do corpo, né, o estado redox do corpo. E então contém cerca de 140 gramas, equivalente a 0,2 do peso corporal. É bastante coisa, né, gente, para um macronutriente, para um macromineral, melhor dizendo, né? É bastante coisa, tá? Então, funções: síntese de proteínas, detoxificação e equilíbrio redox, como a gente já falou no slide anterior. Síntese de proteínas, né, participa da formação de aminoácidos sulfurados, como cisteína, metionina, que são essenciais para a estrutura e função de colágeno, por exemplo, né, de queratina, por exemplo, cabelos, pele. Na detoxificação, o que significa isso? Eles estão envolvidos eles facilitam a excreção de compostos tóxicos no organismo. E no equilíbrio redox, que é a manutenção desse estado, então, de oxirredução entre as células. O enxofre é obtido principalmente através da ingestão de aminoácidos sulfurados presentes nos alimentos, como carnes, né, ovos, laticínios e leguminosas também, certo? Então a gente vê que são geralmente obtidos principalmente nos aminoácidos, mas também tem em vegetais aqui, como a gente vê, né, brócolis, couve-flor, repolho, né, leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico. A absorção do enxofre ocorre principalmente na forma de aminoácidos sulfurados, como cisteína e metionina, no intestino delgado. Então são aminoácidos absorvidos pelos enterócitos, pelas células digestivas, né, através de transportadores específicos ali utilizados.
Fatores que diminuem a absorção. Novamente aqui os fitatos, né? Podem ser considerados aí antinutrientes, compostos que formam complexos com proteínas e reduzem a biodisponibilidade de aminoácidos. E quando também o excesso de aminoácidos por competirem por transportadores em nível sanguíneo. Fatores que melhoram a absorção, então uma alimentação balanceada e até mesmo cozimento dos alimentos, visando aí diminuir esses fitatos alimentares. O enxofre, sim, também aqui ele é utilizado em suplementação, principalmente em mulheres que têm queda de cabelo, que querem melhorar a produção de colágeno. Então, dicas de suplementos aqui são aminoácidos, que são enxofrados, por exemplo, cisteína, metionina, o próprio NAC, né, que é N-acetilcisteína, e esse outro que é muito conhecido, que é o MSM, metilsulfonilmetano, talvez a forma mais conhecida de suplementar enxofre. E para finalizar, os macrominerais, falar sobre o cloro, que representa 0,15% do peso corporal, cerca de 105 gramas no paciente de 70 quilos. Então, o cloreto é o ânion mais abundante no extracelular, é o ânion mais abundante, né? Aproximadamente 88% de cloreto encontrado fora das células, só 12% intracelular. Essa carga negativa do cloreto, então, ela é muito importante. Geralmente, ela participa, então, da função do equilíbrio hidroeletrolítico. Aqui as funções, então. Sua carga negativa neutraliza a carga positiva de íons de sódio, por exemplo, ao qual estão geralmente associados, o NaCl, como você está acostumado a ver. Nesse aspecto, então, é importante na manutenção dos fluidos corporais, equilíbrio, né, dos líquidos corporais. Alimentos que contêm quase todo o cloreto, né, consumido na dieta está associado ao sódio, o cloreto de sódio, no sal, cerca de 60% do cloreto, né, e também é abundante em outros alimentos, carnes, frutos do mar, alimentos processados. Então, o cloreto é quase completamente absorvido no intestino delgado. Geralmente se diz que aonde o sódio vai, o cloreto vai atrás. Então, mais ou menos esse é o raciocínio, certo? Bom, uma ingestão superior ao tolerável, o cloreto seria de 3,6 gramas. Ou seja, a gente acaba consumindo também mais no nosso dia a dia do que seria o indicado. Uma deficiência dietética de cloreto não acontece em situações normais, né? Surge quando tem um trato gastrointestinal, às vezes com distúrbios como diarreia grave, vômito, isso pode causar. E aí sintomas aí como convulsões, né, ocorrem também quando tem uma deficiência de cloreto por essa ação no equilíbrio hidroeletrolítico. Para finalizar essa primeira aula, a gente pode contextualizar o que a gente conversou aqui com essa frase de Antoine Saint-Exupéry, que é: o essencial é invisível aos olhos. Ou seja, tem muita coisa que a gente não enxerga, mas tem função biológica na nossa saúde, no nosso organismo, no nosso metabolismo. Aqui eu falei sobre os macrominerais. Na aula que vem a gente fala sobre os microminerais. Foi um prazer tê-los aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.